Bom, e aqui estamos nós de novo, nessa série que a gente ampliou, é, trouxe aqui uma querida amiga, extensão da minha vida, Andréa Barbi. A gente está batendo um papo muito bom. Não deixe de acompanhar os outros vídeos para você entender porque a gente vem numa sequência, né, trazendo reflexões sobre o nosso papel como consultoras de emprego apoiado na empresa, na sociedade, em relação às pessoas com deficiência que a gente chama de usuárias de emprego apoiado. Então, assim, não comece por aqui. Volte lá, porque você vai ver que vai ser uma. Conhecer um pouco das nossas opiniões, das nossas descobertas, né? Eu acho que é isso mesmo, né? No vídeo passado a gente falou, né, André, como é importante, como a gente também se descobriu. A Andréa contou no vídeo passado que ela é formada em moda, e eu sou administradora de empresas, enfim. Uma administradora de empresas está aqui junto com uma pessoa formada em moda, falando sobre emprego apoiado para as pessoas com deficiência. Pois é, quem abriu essa porta foi o nosso filho, mas a Andrea terminou o vídeo passado com uma frase incrível. Eu vou passar para ela começar esse vídeo com essa frase. As pessoas com deficiência aprendem desde a infância a inconsistência da sua vida adulta e, então, começam precocemente a se preparar para essa ausência. Carlo Lepre. Essa frase vem de um livro do Carlo Lepre, um livro maravilhoso que está em falta, tá? Tornar-se adulto. É um livro maravilhoso que faz a gente refletir demais sobre essa ausência que esses jovens são preparados, né? Ah, eu acho muito impactante, né? Essa ausência toda, porque isso parte muitas vezes da gente, como pai, como mãe, porque a gente também tem um viés inconsciente, né? E quando a primeira coisa que, quando os nossos filhos nascem, a gente fala, meu Deus, e agora? E agora? Porque você aprendeu a não ver um futuro. Tanto que os jovens, você sabe disso, né, amiga? Os colaboradores que a gente recebe, as pessoas jovens, adultas que a gente recebe para colocar no emprego apoiado, a grande maioria não tem preparo na questão comportamental. Eles não são educados para estarem no ambiente profissional. Então, nosso treinamento, porque assim, a gente, no meu trabalho, no trabalho da Flavinha também, a gente treina esses jovens do beabá, né? Tipo, olha, você não pode desrespeitar o seu gerente, você não pode falar alto, você não pode tirar o sapato, você tem que ter postura, você tem que estar sempre muito bem alinhado, você tem que estar arrumado, você tem. E é muito interessante que quando a gente entra nas empresas e faz todo esse treinamento, as empresas ficam enlouquecidas, querendo que a gente faça esse mesmo treinamento com as pessoas que não têm deficiência. É muito interessante. Mas é realmente um treinamento para que eles possam ter um comportamento adequado dentro do ambiente profissional. Aprender que se o emprego, né, dá a oportunidade de lidar diretamente com o cliente, o que que você pode fazer, o que que você não pode? Você não está falando com a sua tia, com seu amigo, com a sua mãe, você está falando com uma pessoa que você não conhece. E aí você entra em outro esquema, né, em outro assunto, que são os relacionamentos, relacionamentos daquele colega de trabalho, dos relacionamentos interpessoais com o cliente, que nós temos clientes que são super legais, mas tem clientes que não estão num dia bom e são às vezes agressivos, são mal educados. E você tem que manter um controle. Então, imagina você apresentar tudo isso para uma pessoa que foi preparada para se ausentar da sociedade. É tudo Isso. muito novo. É por isso que não dá para você criar uma expectativa que em uma semana, sabe? Ah, não, ele já está. Mudou 20 anos de vida. Não tem como, entendeu? Eu acho que as novas gerações vão ser tranquilas em relação a isso. Mas a gente ainda está enfrentando muito isso, e é muito sério, porque aí você tem que trabalhar o comportamento do filho, mas o da mãe também, o do pai. Não, desculpe, isso aqui é empresa. Você, mãe, não pode entrar na empresa e perguntar se seu filho almoçou, se ele comeu direitinho, se ele está bem, se ele foi ao banheiro. Você não pode fazer isso, né? Você não pode invadir.
essa privacidade do seu filho, a vida profissional do seu filho, você não pode invadir, porque acaba sendo uma invasão, né? Quando, a partir do momento que você quer cuidar demais, a superproteção se transforma numa invasão. Claro. Então a gente olha a mediação, tudo que a E um gente faz. desrespeito, né? E um desrespeito pela identidade adulta desse ser humano, né? Que é um ser humano adulto, né? Com suas responsabilidades e tudo mais, e sendo, né, desrespeitado, né? Na sua individualidade. Então, esse é um desafio grande, né? Porque, bem na verdade, também nós, pais, também somos membros da sociedade, e a gente também foi, né, bombardeado com essas informações, né, super ruins. Então, o que faz com que a gente reflita sobre essa frase, né, do Lepre, você fala, meu Deus, isso é exatamente o que acontece, né? Então, e a gente percebe isso porque a gente, né, pega jovens de muitas idades e eu acho também, como você acha, que isso vai diminuir, mas a gente ainda tem esse papel. E essas famílias também são levadas a uma questão de superproteção, porque é isso que se espera. Por exemplo, eu antes de sair da maternidade ouvi, né, de que sorte a minha que eu teria uma criança eterna. Então, assim, a gente é levado, você entendeu, a acreditar que é isso mesmo. Né? Então, se você não tem oportunidade de conviver, né, sei lá, a minha com vocês, né, que já estava muito mais na minha frente, que me apresentaram um oceano azul de oportunidades, e eu me conecto com outras mães que também acreditam que vão ter crianças eternas, eu vou cuidar do meu filho como uma criança eterna. Né, tirando dele o poder de escolha, tirando dele, né, um poder a educação, né, do social, de se saber, né, como se comporta nos ambientes, eu tiro tudo isso dele, porque afinal de contas é uma criança eterna, né? Não, é engraçado você ter falado isso, porque você sabe que quando a Natália nasceu, né, eu não sabia que tinha, aí nasceu, fiquei sabendo, e eu perguntei para o meu médico, meu Deus, e agora? E ele falou assim, e agora você vai ter uma filha para ficar com você para sempre. Os filhos geralmente vão embora uma hora, e olha que legal, você vai ficar com uma filha para sempre. Na hora, né? Você tá ali no movimento, nem, mas depois eu falei, sério, Eu né? também. Ela precisa ir para o mundo, ela precisa ir para a vida. Mas eu também não sabia de nada, né? A gente foi aprendendo, né? Mas é muito interessante. Eu tive uma situação há pouco tempo que a gente foi num espaço. Você quer falar? Não, eu ia falar que é dito como se fosse assim acalmar o nosso coração, né? É, que foi um Que tem muito consolo, né? amor. Aliás, um consolo é uma coisa que a gente pode falar depois, né? A gente tem muita coisa para falar sobre essas questões de consolo que deixa a gente meio nervosa. Mas eu tive, há pouco tempo, eu tive uma situação onde a gente foi para um espaço muito importante, um espaço político, tá? Muito importante, onde as pessoas com deficiência foram meio que falar sobre as suas dificuldades, né? Sobre o que elas querem, as leis, tal. E alguns jovens que a gente conhece foram super bem arrumados, tá, 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 e outros foram de shorts e camiseta. Shorts e camiseta. Aí você fala assim, meu Deus, mas nesse espaço, um espaço político onde eles vão ouvir o que esses adultos com deficiência têm a dizer, esse adulto me aparece com uma camiseta e um shorts e chinelo. Então, são esses cuidados, às vezes, que eu sinto falta na sociedade, eu sinto falta de quem estava ali, mediando, ou os pais também. Gente, era um momento importante. Não dá para ser uma criança eterna, né? Um filho eterno. A gente tem que colocar eles no mundo. Eles não vão estar sozinhos, eles estão no mundo com apoio. Existe um apoio, mas eles precisam ser colocados no mundo, eles precisam entender que regras existem e não são só para eles, é para todo mundo. Eu não posso chegar no trabalho e deitar no sofá ali do trabalho, como não dá. Eu tenho uma postura, a gente tem uma imagem a zelar, né? E eles também. E eu falo para eles, a gente tem vários colegas, depois a gente pode falar, e é tanto assunto, amiga, mas assim, a gente tem colegas jovens com deficiência que são auxiliares de cabeleireiro. Como é que eu vou confiar num auxiliar de cabeleireiro se ele é todo desarrumado? Se o cabelo dele é. Eu vou olhar e vou falar.
Eu não quero que você Mas não só nele, em qualquer lugar, né? Se você chegasse em qualquer lugar e visse alguém, né, trabalhando de shorts e chinelo, eu acho que não passa uma, né? passa confiança, não passa credibilidade. Então, da mesma forma que a gente se veste bem, a mãe desse jovem se veste bem, possivelmente para algum trabalho, alguma coisa, o filho dela tem esse direito também. E ela tem um dever de orientar esse filho. Porque senão, gente, a gente acaba cometendo gafes, a gente acaba cometendo algo muito triste com os nossos filhos. A gente acaba boicotando a adultidade deles. Porque você os trata como criança e você mostra isso para o mundo. Então você está boicotando, sim, a chance dele ter oportunidade. Isso é muito sério. É muito sério. Então, os pais realmente eles têm que compreender que isso não é passageiro. Isso eu acho que daqui para frente vai voar, sabe? É uma coisa que vai, mas desde que eles entendam isso, que senão eles vão continuar nessa ausência toda que o Carlo Lepre falou. Ai, esse vídeo foi doloroso, né? Assim, é uma discussão que quando a gente começa, a gente abre portas para tantas Nossa. oportunidades de reflexão, né? Mas a gente vai ter que parar por aqui, porque senão ele vai ficar grande demais. A gente vai continuar no próximo. O feriado tá ficando longo. Tchau, Dé.